Olá! Aqui estamos para mais uma aula no canal Matemática com H. E o assunto de hoje é potenciação, só que são as propriedades da potenciação. As propriedades da potenciação, elas começam a ser vistas no 6º ano, e aí ela continua, tá certo? Vamos aqui trabalhar com as 4 propriedades da potenciação, só que a base aqui eu trouxe para vocês números inteiros, mas a regra é a mesma, ok? Vamos lá. Produto de potências de mesma base. Quando eu tenho aqui menos 4 elevado ao cubo multiplicado por menos 4 elevado à segunda potência, eu vou mostrar aqui para vocês como eu faria isso, como é que eu demonstraria aqui esse primeiro termo. Menos 4 elevado ao cubo quer dizer que vai ser menos 4, 3 vezes, né? Menos 4 multiplicado por menos 4. Aí continua, ó, multiplicado por menos 4 ao quadrado, ou seja, menos 4 duas vezes, ó, menos 4 vezes menos 4, ok? Pronto. No final de tudo aqui, olha o que foi que eu fiz. Esse daqui eu demonstrei que era o menos 4 elevado ao cubo, tá certo? E o menos 4 elevado ao quadrado foi esse daqui. Mas observem que vocês têm o que aqui? Menos 4 quantas vezes? 5 vezes. Então, você vai colocar aqui, ó, menos 4 elevado à quinta potência. Ok, galerinha? Pronto. Qual é a regra, na verdade? Aqui, a mesma coisa. A gente vai aplicar a mesma coisa. Eu vou ter que colocar 10, que é a base aqui, que a minha base é 10, 4 vezes. Colocar 10, 5 vezes. Enfim, eu vou colocar 10 quantas vezes? Então, qual é a regra? Para não ter que, professora, eu vou ter que colocar isso daqui 4 vezes 5. Se aqui tivesse 14, aqui tivesse 15, eu teria que colocar 14 vezes a base mais 10, 15 vezes a base mais 10? Não, de jeito nenhum. A regra é a seguinte, galerinha, ó, nós vamos conservar a base e somarmos os expoentes. Então, qual é a regra? Repete a base e soma os expoentes, tá certo? Quando for produto de potências com a mesma base, qual é a regra? Você vai repetir a base, que no nosso caso aqui é 10, né, mais 10, então você vai repetir a base e você vai somar os expoentes, ó. E para associar mais fácil, você pensa assim, qual é a outra operação que aumenta? Então, temos 3 operações aí que faz o número aumentar, se for natural, né? Falando pelo natural, então o que vai aumentar, que é a adição, a multiplicação e a potenciação. Então, se eu estou aqui trabalhando com multiplicação, eu vou somar os expoentes, tá certo? Então, toda vez que for um produto de potência de mesma base, você vai repetir a base e vai somar os expoentes, somente isso. É para calcular? De jeito nenhum. As propriedades da potenciação, elas surgiram na maneira para você simplificar os cálculos, tá bom? Agora aqui, ó, qual é a regra? Repete a base, conserva a base e soma os expoentes. Eu botei uma base aqui grande, né? Pra gente parar com esse negócio de ter que calcular, tá certo? Então, qual é a regra? Quando as bases são iguais e está se multiplicando, você vai repetir a base, que no nosso caso aqui é menos 15, e vai somar 6 mais 4, 10. Tá bom? Só isso, ó. 6 mais 4, então vai ficar menos 15 elevado à 10ª potência, tá bom? Aí, nós já explicamos aqui a primeira propriedade. Vamos então agora para a segunda propriedade. A nossa segunda propriedade é o quociente de potências de mesma base. Pronto, quociente é divisão, não é isso? Pronto. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Se na multiplicação eu somei os expoentes, na divisão eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair os expoentes, tá certo? Eu vou fazer só essa primeira demonstração aqui e os próximos exemplos eu já vou para a regra, tá certo? Vamos lá. Ó, como nós temos aqui no primeiro exemplo, nós temos menos 2 elevado à quinta potência, ou seja, menos 2 5 vezes, e nós temos aqui o menos 2 duas vezes, só que está dividindo. Se eu fosse representar a fração, a divisão como uma fração, porque eu posso representar, eu colocaria assim, né? Menos 2 multiplicado por menos 2, aí eu vou colocar 5 vezes, ó, menos 2 e menos 2, pronto. Aí eu vou fazer uma divisão, tá certo? Que é uma fração. Só que aqui eu só vou colocar duas vezes, ó, menos 2 multiplicado por menos 2. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer aqui o cancelamento, né, que a gente aprendeu lá no 6º ano. Aí eu posso cancelar, ó, esse com esse, que vai dar quanto aqui? Vai dar 1.
E posso cancelar também esse com esse, que vai dar quanto? Aqui vai dar 1. Então, aqui deu 1 vezes 1, que vai dar 1. Só que 1 vezes 1 é 1. 1 multiplicado por qualquer número vai ser o próprio número. Quem foi que sobrou aqui? Menos 2, 3 vezes. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo. Para não ter que fazer todo esse processo, qual é a regra? Quando for quociente de potências de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Simples assim. Tá bom, galerinha? Então, você vai fazer o que aqui? Você vai repetir a base, que em nosso caso aqui é menos 2. Então, você repete a base, que é menos 2, e subtrai os expoentes, ó. 5 menos 2, ó. 5 menos 2, que resulta em menos 2 elevado ao cubo, tá bom? Não precisa fazer esse processo todo. Toda vez que você verificar uma divisão quociente de potências de mesma base, você vai aplicar essa regrinha aqui, ó. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, repete a base e subtrai os expoentes, tá certo? Já vou fazer aqui nesse segundo exemplo, ó. As bases são iguais e tá tendo uma divisão entre elas. Então, faz o quê? Repete a base, que nossa casa aqui é mais 3, e subtrai os expoentes, ó, 6 menos 2. Professora, eu preciso colocar isso daqui? Se você já souber a regra, faz direto. Mais 3 elevado à quarta potência. Tá bom, gente? Você vai lá, vai ver o comando da questão. Se tiver calcule, você vai ter que calcular. Se tiver simplifique, você simplifica. Se tiver expressão numérica e tenha bases iguais dividindo, você aplica a propriedade e depois você calcula, tá bom? Então, qual é a regra? Conserva a base e subtraímos os expoentes. Isso quando nós estamos tendo a quociente de potência de mesma base. Aqui a nossa base aqui é menos 8, são iguais nos dois termos. Então, você vai fazer o quê? Você vai repetir a base, que é menos 8, e vai subtrair os expoentes, que em nosso caso aqui é 7 e 3. 7 menos 3, 4. Então, vai ficar menos 8 elevado à quarta potência, ok? Vamos lá para a próxima propriedade. Estamos já terminando esse vídeo e é muito bom você trabalhar com isso daqui. Olhem para cá, potência de uma potência. Quando eu tenho aqui menos 3 ao quadrado elevado ao cubo, quer dizer que essa base aqui, que é menos 3 ao quadrado, vai ter que se repetir 3 vezes. Aí eu vou fazer, tá bom, a questão mandou, eu vou lá. Eu vou representar, ó, menos 3 ao quadrado, multiplicado por menos 3 ao quadrado, multiplicado por menos 3 ao quadrado. Pronto, ela não mandou colocar menos 3 ao quadrado 3 vezes, eu coloquei. Mas aí, a gente vai cair na propriedade de mesma base da multiplicação, que é o quê? Repete a base e soma os expoentes. Então, este produto de mesma base, né? Repete a base, vou botar aqui menos 3. Você tem menos 3 quantas vezes? 2, 4, 6 vezes. Pronto. Para não fazer esse processo aqui longo, você vai para a regra. Qual é a regra? Toda vez que você tiver potência de uma potência, ou seja, uma potência elevada a outro expoente, a outra potência, você faz o quê? Você conserva a base e multiplica os expoentes, tá certo? Vou fazer aqui para vocês observarem, ó. Quem é a base aqui? A base da base da base é o mais 2. Então, você repete a base, que é o mais 2, e você vai multiplicar os expoentes que estão aqui, que é 6 e 4. 6 vezes 4, 24. Então, vai ficar mais 2 elevado à 24ª potência, tá certo? Você não precisa representar o mais 2 elevado à sexta 4 vezes. Você já pode fazer a regra, ó, que conserva a base e multiplica os expoentes. Repete a base e multiplica os expoentes, tá certo? Vai calcular isso aqui, de jeito nenhum, vai dar um número enorme. Só essa questão mandar você calcular. Calcule. Se tiver lá, reduza a sua potência, você vai fazer isso, ok? Vamos lá. A mesma coisa aqui, ó, potência de potência. Você tem uma base elevada a outro expoente. Você faz o quê? Repete a base, que no nosso caso aqui é menos 5, e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Então, vamos lá. Então, vai ficar menos 5 elevado à 10ª potência. Tá certo? Essa foi a terceira propriedade. A quarta propriedade, na verdade, quarta e quinta, a gente pode botar aqui em uma só. Eu botei em uma só, tá bom, gente? Vamos lá. Quarta e quinta propriedade. Potência de um produto ou de um quociente. Por que que eu fiz isso? Porque o trabalho vai ser o mesmo. A maneira de você resolver, de você simplificar, é a mesma, tá bom? Então, eu botei aqui de um produto e de um quociente. O que que a gente vai fazer? O que a questão pediu para você aqui é que você colocasse menos 5 vezes mais 2, duas vezes.
Ó, vou fazer só isso daqui para vocês terem uma ideia, depois eu já vou para a regra, tá? Então, ele mandou colocar aqui, ó, menos 5 vezes mais 2, duas vezes. Então, eu colocaria assim, ó, menos 5 multiplicado por mais 2, uma vez, multiplicado, porque é potência, né? Por menos 5, multiplicado por mais 2 pela segunda vez, porque o expoente é 2. Então, eu coloquei 2. Se fosse 3, eu colocaria aqui 3 vezes. O que você vai fazer aqui? Isso daqui é tudo multiplicação. Então, eu posso representar da seguinte maneira. Eu tenho menos 5, só vou arrumar, ó, multiplicado por menos 5, multiplicado por mais 2, multiplicado por mais 2. Pronto. Agora, simplificando, né? Mais ainda, o que é que você tem aqui? Você tem menos 5 quantas vezes? Duas vezes. Menos 5 elevado ao quadrado. E você tem mais 2 aqui quantas vezes? Mais 2 elevado ao quadrado. Pronto. O que eu quero chegar é agora na regra. Olhe bem. Não precisa fazer todo esse processo aqui que eu fiz, tá certo? Quando você vê um produto elevado a um expoente, né? Os dois termos aqui elevado a um expoente, o que a gente vai fazer? Elevamos cada termo da multiplicação ou da divisão a esse expoente. Como assim, Pro? Olhe para cá, olha para cá. Ó. Tá vendo aqui o menos 5 vezes mais 2 elevado ao quadrado? Então, o que você vai fazer? Cada termo, você vai fazer o quê? Menos 5 eleva ao expoente que está aqui, que é o quadrado, multiplicado por mais 2 elevado ao quadrado. Se for quociente, é a mesma regra. Você pega cada termo aqui da divisão e vai elevar ao expoente que está aqui. Então, vai ficar como o mais 2 elevado ao expoente 2, dividido, porque aqui é uma divisão, você vai repetir a operação, por menos 5 elevado ao quadrado. Só isso, tá bom, galerinha? Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Você vai fazer o quê? Pegar cada termo da multiplicação e elevar ao expoente que está aqui fora, tá certo? Então, vai ficar, ó, menos 4 elevado à quinta potência, que é o expoente que está aqui fora, multiplicado por mais 8 elevado também à quinta potência, tá certo? Então, assim, esse foi o assunto de hoje. Simples, tranquilo. Agora vai praticar. Pega lá o conteúdo do seu professor ou seu professor passou e pratica. Espero ter ajudado vocês. Um beijo e siga o canal e divulgue e dê essa curtida. Matemática com H. Até mais!